Olá, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula. Eu me chamo Dana Larissa e hoje vamos trabalhar o assunto de velocidade média. Bom, ao observar os automóveis que passam por uma mesma rua, é possível perceber que eles não realizam o mesmo percurso no mesmo intervalo de tempo. O conceito de velocidade, que é muito anterior à invenção do automóvel, surgiu da necessidade de expressar a rapidez com que um automóvel descreve uma trajetória, né? E considere, por exemplo, o automóvel da ilustração abaixo. Quando ele está no marco quilométrico de 30 km de uma estrada, um cronômetro é acionado e marca, nesse instante, tempo zero. Quando o cronômetro indica que se passaram 2 horas, o automóvel está no marco quilômetro 190 km. Quilométrico 190 km, né? E esse esquema ele vem ilustrar que o automóvel está a uma velocidade média de 80 km por hora. Desde a situação inicial até a situação final, o carro percorreu 160 km por hora em 2 horas. Dividindo esse espaço pelo tempo gasto nesse percurso, obtemos o espaço percorrido, né? Sobre o tempo gasto no percurso, obtemos 80 km por hora. Dizemos então que a velocidade média do automóvel nesse intervalo de tempo foi de 80 km por hora. Né? Para um automóvel que descreva uma trajetória retilínea em linha reta, a velocidade média V é definida como. Aqui temos, né? Mas vamos primeiro aqui entender a questão do carro. Dizemos então que a velocidade média do automóvel nesse intervalo de tempo foi de 80 km por hora. Vamos fazer uma definição mais geral de velocidade com base na figura abaixo. Quando o automóvel ocupa a posição SI, né, que indica o espaço inicial, o relógio marca um tempo TI. Após certo intervalo de tempo, o automóvel atinge a posição SF, que corresponde ao espaço final, né? O relógio marca TF, que é o tempo final. Essa representação é para representar a relação entre o espaço percorrido pelo automóvel e o intervalo de tempo desse percurso, não é? E a subtração de SF menos SI corresponde ao deslocamento realizado, isto é, o espaço percorrido, que será representado por ΔS, que é o espaço percorrido, né? O símbolo delta é usado na física para indicar variação, e a subtração TF menos TI, representada por ΔT, corresponde ao intervalo de tempo no qual o automóvel foi de SI até SF. Para um móvel que descreva uma trajetória retilínea em linha reta, a velocidade média, V, é definida como a velocidade média de um móvel em um certo intervalo de tempo é igual à distância que o móvel percorre, dividida pelo intervalo de tempo, como a gente tem nessa equação aqui embaixo, né? A unidade usada para expressar a velocidade vai depender das unidades usadas para o espaço e o tempo. Se ΔS estiver em quilômetros e ΔT em horas, a velocidade será expressa em quilômetros por hora. Se ΔS estiver em metro e ΔT em segundos, a velocidade será expressa em metros por segundo, e assim por diante. Vamos entender um pouco dessa equação. V é a velocidade média, né? ΔS é a variação do espaço e ΔT é a variação do tempo, como podemos ver aqui na equação ao lado, né? Que você vai encontrar ΔS fazendo a subtração do espaço final menos o espaço inicial, e você vai encontrar ΔT fazendo a subtração do tempo final menos o tempo inicial. E aqui temos a velocidade instantânea. Denominamos velocidade instantânea a velocidade com que um móvel percorre a trajetória num determinado instante. O velocímetro dos veículos brasileiros expressa a velocidade instantânea em quilômetros por hora. Quando o motorista consulta o velocímetro do seu carro, ele obtém informação
de quantos quilômetros seu carro percorreria em uma hora se mantivesse durante todo esse tempo a mesma velocidade. A velocidade de um móvel pode ou não permanecer constante em um determinado percurso. Esse é um critério que permite classificar os movimentos, conforme nós veremos a seguir, né? E aqui nós temos uma tabela, né? Velocidade de alguns exemplos de movimento. No caso, a velocidade da onda eletromagnética, do rádio, da TV, da luz, etc. no vácuo. 3 milhões, né? Por metros por segundo. Sistema Terra-Sol ao redor da galáxia, 210 mil. Terra ao redor do Sol, 29.600 metros por segundo. Essa é a velocidade, né? A Lua ao redor da Terra, 1.000 metros por segundo. O Sol no ar a 20 graus Celsius, 343 metros por segundo. Falcão em mergulho, 37 metros por segundo. A Cheetah, que é um guepardo correndo, 29 metros por segundo. Golfinho nadando, 9 metros por segundo. A abelha voando, 5 metros por segundo. Ser humano correndo, 4 metros por segundo. A formiga andando, 0,01 metros por segundo. E o espermatozoide nadando, 0,00045 metros por segundo. E aqui nós temos as velocidades, né? Que foram que foram calculadas a partir de um critério para classificar estes movimentos e estas velocidades. Não vamos esquecer, gente, que a velocidade média é a distância percorrida por um móvel dividida pelo intervalo de tempo gasto. A trajetória é uma linha imaginária que descreve a sucessiva exposição de um móvel, isto é, um objeto em movimento ao longo do tempo. São alguns dos conceitos assim que as pessoas não dão muita importância, mas que tem muita importância no final, viu? Eu agradeço muito pela atenção e até a próxima aula. Por hoje é só.